meu marido disse-me para não o contactar durante a sua viagem de negócios de 15 dias, mas descobri que estava a viajar com a amante. Assim que confirmei a verdade, cancelei o seu cartão e vendi a vivenda. No dia seguinte, tinha 66 chamadas não atendidas dele. Ele gritou: "Por que cancelaste o cartão de repente? Como é que eu posso voltar para Lisboa?" Eu apenas disse uma frase que os deixou a ambos paralisados. Quando o crepúsculo começava a cair, eu estava a arrumar as orquídeas phalaenopsis na varanda. Nesse momento, o meu marido Gonçalo saiu a arrastar uma mala até a entrada. Ele ainda vestia um fato, mas a sua gravata estava um pouco descontraída. O cheiro, a perfume masculino caro, a tabaco e o cansaço de um dia duro misturavam-se, sobrepondo-se ao aroma fresco das orquídeas que eu cuidava meticulosamente. Durante 10 anos de casamento, habituei-me tanto a este cheiro que às vezes nem o notava. Tal como nosso casamento, ele olhou para mim. O seu olhar passou rapidamente. "Vou-me embora. Esta viagem de negócios é importante. Uns parceiros estrangeiros vieram e querem um estudo geológico de um terreno para um resort na Costa Vicentina. Vamos lançar um novo projeto." A sua voz era monótona, sem emoção ou cansaço. Era apenas uma simples notificação, como uma fria previsão do tempo. Acenei com a cabeça e aproximei-me, fingindo arranjar-lhe o colarinho da camisa. "Por que é tão de repente? 15 dias, tanto tempo?" Gonçalo recuou ligeiramente. Foi um movimento de evitação quase imperceptível, mas eu notei-o com clareza. "Este projeto é de máxima segurança, percebes? Preciso de o investigar a fundo e a informação não pode ser divulgada." Ele pegou na minha mão, mas a sua palma não estava tão quente como de costume, e avisou-me: "Por razões de segurança, não me ligues nem me envies mensagens durante estes 15 dias. Terei o telemóvel desligado para me concentrar. Ligo-te assim que o trabalho acabar. Encarrego-te da casa e do jardim." Sorri. O sorriso que eu tinha praticado durante os últimos 10 anos. O sorriso de uma esposa sábia e compreensiva. "De acordo, vais fazer algo importante. Estarei bem em casa, por isso vai tranquilo para a tua viagem de negócios." O ruído das rodas da mala a rolar no chão de azulejos ressoou ruidosamente, seguido pelo som pesado do portão de ferro a fechar-se. Esta luxuosa vivenda ficou submersa num silêncio arrepiante. Fiquei no meio da sumptuosa sala de estar, a olhar para o meu reflexo na grande janela. Há 10 anos, eu, Beatriz Almeida, era uma ambiciosa arquiteta paisagista com a minha própria marca, Almeida Paisagismo. Mas devido às palavras de Gonçalo preciso de um apoio firme em casa, deixei tudo e retirei-me para ser uma verdadeira dona de casa nesta vivenda. Desenhei cada canto do jardim e pus todo o meu coração em cada flor. Pensei que estava a cuidar do nosso lar, mas a frieza de Gonçalo tinha se tornado mais evidente com os anos. Os jantares em conjunto em casa reduziram-se e o carinho ou a preocupação tinham secado. Ele saía tarde e voltava tarde, e a razão era sempre trabalho. Culpei-me a mim mesma. Fiz algo de errado? Ou será que os casamentos murcham assim com o tempo? Tentei reavivar a relação, mas apenas obtive a sua indiferença e, por vezes, a sua irritação. Pouco a pouco, eu também me cansei e apenas restou o silêncio na nossa casa. Esta viagem de negócios de 15 dias e o pedido de não contacto, estranhamente, em vez de me inquietarem, só me fizeram sentir uma distância fria que me trespassava até aos ossos. 3 dias depois de Gonçalo se ter ido embora, a casa grande sentia-se invulgarmente vazia. Passava a maior parte do tempo a cuidar do meu jardim de orquídeas. Era a única paz que podia encontrar. As orquídeas phalaenopsis, os lírios dançarinos e os dendróbios roxos, que tinha encomendado diretamente da madeira, estavam no seu auge. Enquanto limpava cuidadosamente cada folha, o meu telemóvel sobre a mesa emitiu um plim. Pensei que era uma mensagem publicitária e ignorei-a, mas um segundo e um terceiro plim soaram seguidos. Suspirei, tirei as luvas, limpei as mãos no avental e peguei no telemóvel.
No ecrã, havia 3 notificações idênticas do banco. O meu coração deu um pulo. Eram alertas de transações do cartão de crédito auxiliar, o cartão Black de Gonçalo, aquele que lhe tinha dado para conforto no trabalho. O meu olhar fixou-se na frase: pagamento de 4.000 euros no restaurante Varanda do Castelo. Varanda do Castelo. Esse nome era como uma agulha que me picava o tímpano. 4.000 euros. Rapidamente verifiquei a data e a hora. A transação tinha sido realizada há apenas 10 minutos. Com mãos trêmulas, liguei para o call center do banco para confirmar. O assessor, após verificar, disse-me com firmeza: sim, senhora Almeida, foi realizado um pagamento bem-sucedido de 4.000 euros no restaurante Varanda do Castelo, no Chiado, Lisboa. Chiado, Costa Vicentina. Desliguei o telefone e todo o meu corpo ficou frio. O aroma fragrante das orquídeas, de repente, pareceu-me nauseabundo e sufocou-me. Lembrava-me muito bem do restaurante Varanda do Castelo. Há 6 meses, para o nosso 10º aniversário de casamento, mostrei a Gonçalo um artigo sobre este restaurante. Quase lhe supliquei: meu querido, vamos jantar aqui para o nosso 10º aniversário. Dizem que é muito romântico e tem umas vistas preciosas para o rio. Nesse momento, Gonçalo, com os olhos fixos no computador, dispensou-me sem sequer olhar para mim. Não digas disparates. Vê o preço. Uma só refeição custa o salário de um mês de um dos meus empregados. É um sítio onde vai gente ociosa e rica para se exibir. Tentei explicar. É só uma vez em 10 anos. Mas ele incomodou-se. Não sejas extravagante e frívola. Podemos usar esse dinheiro para algo mais útil. As suas palavras atiraram um balde de água fria sobre as minhas expectativas. O nosso 10º aniversário terminou com um jantar em casa como qualquer outro. Consolei-me. Ele tem razão. É uma pessoa prática. Preocupa-se com os grandes negócios, não com vaidades triviais. Mas hoje, o meu marido, que supostamente estava a fazer um estudo geológico na Costa Vicentina, a mesma pessoa que me pediu para não o contactar, estava no Varanda do Castelo e pagou uma conta de 4.000 euros. Que cliente estaria ele a entreter para ser tão extravagante? As minhas mãos tremeram, não de raiva, mas pelo frio arrepiante que me subia desde a coluna vertebral até a cabeça. Tinha vivido numa confiança absoluta durante os últimos 10 anos, ou numa ilusão perfeitamente embrulhada. Olhei para a orquídea Phalaenopsis branca pura à minha frente, pétalas belas e imaculadas. Mas por que é que se sentiam tão frágeis e hipócritas? Mentiu-me. Só este pensamento era claro, e apunhalou-me o coração como um cristal partido. Tinha-me enganado. Após o tremor inicial, chegou uma calma arrepiante. Como quando uma pessoa está gravemente ferida, a dor vem depois e só resta o entorpecimento. Não gritei nem parti coisas. Simplesmente entrei na casa e servi-me um copo de água fria. A água fria desceu pela minha garganta, limpou a minha mente e o meu cérebro começou a funcionar. O que devo fazer? Devo ligar-lhe imediatamente e gritar-lhe: onde estás? O que estás a fazer? Só para ouvir outra mentira mais elaborada. Não. Tinha desperdiçado os últimos 10 anos em confiança. Não podia permitir-me ser estúpida e desperdiçar nem mais um segundo. A verdade, eu precisava da verdade. Abri a agenda do meu telemóvel e revi uma multidão de nomes familiares. Mãe, não. A minha mãe tem problemas de coração e ficaria doente de preocupação. Precisava de alguém com uma cabeça mais fria, alguém que pudesse atuar. Os meus olhos detiveram-se no nome Sofia, advogada. Sofia tinha sido a minha melhor amiga desde a universidade. Ao contrário de mim, que renunciei à minha carreira na Almeida Paisagismo para escolher a família. Sofia era solteira, uma advogada inteligente e independente, e detestava a hipocrisia. Se alguém me podia ajudar neste momento, era só Sofia. Liguei. Assim que tocou 2 vezes, Sofia atendeu. A sua voz era tão alegre como sempre. O que se passa?
A senhora da vivenda de repente sentiu falta da sua pobre amiga ou tens outro projeto para plantar flores? Respirei fundo, tentando que a minha voz não tremesse, mas continuava abafada. Sofia, estás livre agora? Preciso da tua ajuda. A voz de Sofia do outro lado do telemóvel tornou-se imediatamente séria. Ela sabia que eu não estava a brincar quando falava com aquela voz. Estou no escritório. O que se passa? A tua voz soa estranha. O que é que ele te fez, Gonçalo, esse homem? Não tenho a certeza. Tentei ordenar os fragmentos na minha cabeça. Gonçalo disse que foi para a Costa Vicentina por 15 dias. Disse que era um projeto secreto e que não devia incomodá-lo com chamadas ou mensagens. Secreto do quê? Sofia elevou a voz. Cheira mal. Em que época estamos para que seja segredo até para a mulher dele? Interrompia e fui direta ao assunto. Há 15 minutos, o cartão Black que lhe dei para o trabalho foi usado para pagar 4.000 euros no restaurante Varanda do Castelo, no Chiado. Houve um silêncio de uns segundos do outro lado do telefone. Era o silêncio de uma advogada a analisar um caso. Varanda do Castelo? Perguntou Sofia. O restaurante a que quiseste ir para o teu 10º aniversário, o ano passado, e ele disse-te que era extravagante? Sim, esse mesmo. A minha garganta ardia, maldito bastardo. Eu disse-te para não confiares demasiado no teu marido. 4.000 euros é definitivamente um problema. O que queres agora? Envio alguém de imediato? Não. Interrompia de novo. Nesse momento, não precisava de um escândalo. Não quero enviar ninguém. Preciso da verdade. Tu és advogada. Tens os teus métodos. Investiga com quem está ele a entreter-se lá. O Varanda do Castelo é um restaurante de luxo. De certeza que tem câmaras de vigilância ou uma lista de reservas. Entendido. Sofia respondeu concisamente. Envia-me a informação do cartão, o teu número de conta e uma foto clara de Gonçalo. Tenho contactos lá. Mas Beatriz, estás mesmo bem? A voz de Sofia estava cheia de preocupação. Olhei para o meu jardim de orquídeas. As pétalas brancas continuavam lá, belas. Mas por que é que se sentiam tão luxuosas e frágeis? Não sei, mas não te preocupes, não me vou desmoronar. Desliguei o telefone. Sabia que a partir desse momento, a minha vida nunca mais voltaria a ser a mesma. Não sei quanto tempo estive sentada imóvel na varanda. O sol tinha se posto e só restava um rasto alaranjado no céu, a anunciar que viria a noite longa. Esta noite, o aroma das orquídeas já não era fragrante, mas sim nauseabundo e sufocava-me. Não jantei. Na casa grande, só ressoava o tic-tac regular do relógio de pêndulo na sala. Cada tic-tac era como um golpe de martelo no meu peito vazio. Tentei auto-enganar-me. Talvez seja realmente um parceiro de negócios importante. Talvez seja uma mulher presidente a quem Gonçalo tem de entreter. Talvez 4.000 euros seja apenas um depósito para um grande contrato. Tentei agarrar-me a essa fraca esperança, mas ela estilhaçou-se quando o meu telemóvel tocou. Eram perto das 10 da noite e recebi uma mensagem do WhatsApp de Sofia. Não era uma mensagem de texto. Respira fundo, senta-te numa cadeira e depois abre-o. As minhas mãos tremeram. Disse a Sofia que não me desmoronaria, mas o meu corpo estava a trair-me. Senti que o sangue se escoava do meu rosto e as minhas mãos e pés ficaram frios. Cliquei no ficheiro de vídeo que Sofia acabara de enviar. Tinha apenas 30 segundos de duração. O vídeo parecia ter sido gravado subrepticiamente por um cliente de outra mesa ou extraído de uma câmara de segurança. O ângulo não era claro, mas esses 30 segundos foram suficientes para acabar com os meus 10 anos de casamento. Era Gonçalo. Ele vestia o mesmo fato que eu lhe tinha passado a ferro naquela manhã. Tinha tirado o casaco e parecia relaxado. Estava sentado no luxuoso e clássico espaço do Varanda do Castelo e não estava sozinho. Em frente dele estava sentada uma mulher muito jovem, cabelo longo tingido de castanho claro, pele branca e vestia um vestido de seda de cor vinho. A esta mulher eu reconhecia. O meu coração encolheu. Era Carolina, a nova estagiária da empresa de Gonçalo.
Eu tinha a conhecido uma vez há uns 3 meses, quando fui levar-lhe o almoço à empresa. Nesse momento, Gonçalo apresentou-a superficialmente. Esta é Carolina, é a estagiária do meu departamento. Carolina inclinou-se cortesmente para me cumprimentar. Olá, senhora Beatriz, que bom aspecto tem. Com a comida tão deliciosa que lhe prepara, é de esperar que o chefe Gonçalo a elogie. Neste vídeo de 30 segundos, Gonçalo estava a usar um garfo prateado para pegar cuidadosamente num grande pedaço de lavagante e a pô-lo no prato de Carolina. Sorria com uma doçura e afeto. Os seus olhos estavam cheios de uma profunda paixão por Carolina, um olhar que eu não via há muito tempo, talvez 5 anos. Carolina recuou e riu às gargalhadas. Depois inclinou-se rapidamente sobre a mesa e usou seu dedo para limpar rapidamente um pouco de molho perto da boca de Gonçalo. Era um gesto de intimidade descarada. Gonçalo não se afastou, pegou na mão dela, levou-a aos lábios e beijou-a 30 segundos. O vídeo terminou. Deixei cair o telemóvel no chão frio de granito. Ouviu-se um seco claque. Eu tinha sido traída. Não era um parceiro de negócios. Não era uma aventura passageira de um homem de meia-idade. Era uma relação profunda e secreta. Estava a usar o meu dinheiro, o cartão que eu lhe tinha dado para alugar um restaurante de luxo e agradar a uma rapariga que tinha metade da minha idade. Senti dor no peito, mas estranhamente não conseguia chorar. As lágrimas tinham secado há muito tempo. Senti náuseas a subir pela minha garganta. Eu tinha renunciado à minha brilhante carreira na Almeida Paisagismo. Sacrifiquei a minha juventude para ser o apoio firme deste mentiroso. Cuidei do meu próprio jardim, mas agora descobria que havia uma serpente venenosa nele. O telemóvel continuava caído no chão frio, o ecrã já desligado, mas o vídeo de 30 segundos reproduzia-se uma e outra vez na minha cabeça, como um filme em câmara lenta que eu não conseguia desligar. Gonçalo a pegar na mão de Carolina, o sorriso carinhoso, o beijo nas costas da mão. Cada cena era como uma lâmina a apunhalar o meu coração já endurecido. Deslizei pela parede fria até ao chão. Esta vivenda, este jardim, durante os últimos 10 anos, pensei que era o meu céu e o resultado do meu sacrifício. Acabou por ser apenas uma gaiola de ouro. E eu era um pássaro que se tinha fechado a si mesmo, enquanto o dono ia procurar outro pássaro mais jovem. O telemóvel tocou. Desta vez, o identificador de chamadas mostrava Sofia, advogada. Respirei fundo, tentando conter o tremor que percorria todo o meu corpo. Peguei no telemóvel e limpei a garganta. Eu viste-o. A voz de Sofia era urgente e cheia de raiva. Não respondi. Tinha a garganta tensa. Bastardo, Gonçalo, esse maldito bastardo. Sofia começou a praguejar do outro lado do telemóvel. Ela nunca conseguia manter a calma quando via a sua amiga ferida. Essa rapariga é Carolina, a estagiária do departamento. A cara dela soava-me. O que vais fazer agora? Vais para o restaurante e vais destruir tudo? Sofia, interrompia. A minha voz estava rouca, mas desprovida de emoção, sem lágrimas. Cuidei do meu próprio jardim, mas agora descobria que havia uma serpente venenosa nele. O telemóvel continuava caído no chão frio, o ecrã já desligado, mas o vídeo de 30 segundos reproduzia-se uma e outra vez na minha cabeça, como um filme em câmara lenta que eu não conseguia desligar. Não preciso que sejas a minha amiga. Preciso que sejas a minha advogada. Tu és advogada, certo? Precisas de ser mais fria do que eu. Houve silêncio do outro lado do telemóvel. Eu sabia que Sofia tinha entendido. Mudou do estado de amiga furiosa para o estado de advogada que pegava num caso. Fala, eu ouço-te. A voz de Sofia tinha mudado por completo. Era aguda e profissional. Primeiro lugar. Levantei-me e caminhei até a escrivaninha de madeira nobre, onde estavam guardados os documentos da casa, cadernetas de poupança e depósitos. Prepara os procedimentos para congelar imediatamente todas as contas à ordem conjuntas do nosso casal. Congelar? Perguntou Sofia. Tens a certeza?
Se as congelares, ele a perceber-se-á de imediato e ligar-te-á. A perceber-se-á, respondi com firmeza, mas será demasiado tarde para que ele faça algo. Esta vivenda está em nome dos dois. O terreno que os meus pais me deram quando nos casamos também se tornou propriedade conjugal conjunta depois do casamento. Não posso permitir que esse homem se desfaça dos bens. Notei a mudança na minha maneira de o nomear. O meu amado marido Gonçalo tinha morrido naquele vídeo de 30 segundos. O que restava era apenas um estranho chamado Gonçalo Oliveira. Entendido, Sofia respondeu. Mas para congelar contas conjuntas, precisamos de uma razão válida. Precisas de apresentar um pedido de divórcio para que o tribunal admita o caso, o que nos daria a base legal para solicitar um congelamento de emergência. Não, disse com firmeza. Agora não é o momento de me divorciar. Se me divorciar agora, dar-lhes-ei liberdade a ele e àquela mulher. Preciso de outra razão. Não quero ir a tribunal ainda. Olhei em redor da divisão bem equipada. Sofia, se eu denunciar ao banco como titular principal do cartão que suspeito que o meu marido está a cometer fraude ou a usar a propriedade conjugal para fins ilegais, seria isso razão suficiente para que o banco congele as contas temporariamente? Sofia ficou em silêncio por uns segundos a pensar. Legalmente, é suficiente. O banco tem o direito de suspender temporariamente para proteger os ativos dos clientes, especialmente se fores uma cliente VIP, mas causará um escândalo. Preciso de um escândalo, disse. Quero que ele perceba que não sou a idiota que ele manipulou durante os últimos 10 anos. Desliguei o telefone com Sofia. Não me permiti nem um segundo de arrependimento ou medo. Se a dor não te mata, torna-te aço. E nesse momento, senti que o meu coração tinha endurecido mais do que a pedra 10 anos. Fui uma esposa submissa. Durante 10 anos recuei, e este era o preço que tinha de pagar. Imediatamente procurei o número de telefone do Sr. Carvalho, diretor de serviços de clientes preferenciais do Banco VIP. Tinha sido a pessoa que tinha gerido as minhas contas durante os últimos 5 anos, sempre educado, com uma voz amável, ligava-me pelas festas ou o meu aniversário para me convidar para programas de investimento ou simplesmente enviar-me um ramo de flores. Agora era o momento de que esses serviços preferenciais fossem necessários. Eram quase 11 da noite, mas o telefone tocou apenas 3 vezes e foi atendido de imediato do outro lado. A voz do Sr. Carvalho continuava a ser amável. Senhora Beatriz, boa noite. Liga-me a esta hora. Há alguma urgência? Interrompi-o. A minha voz era surpreendentemente tranquila, mas não dava lugar a interrupções. Senhor Carvalho, ligo por uma emergência. Preciso que se encarregue de 2 coisas de imediato. Primeiro, cancele imediatamente o cartão de crédito auxiliar. O número do cartão é... Li claramente os números do cartão Black de Gonçalo. Os números que tinha memorizado ao pagar os seus extratos de conta todos os meses. Cancelá-lo agora mesmo? O Sr. Carvalho parecia chocado. Senhora... Este é um cartão VIP de limite máximo e o Sr. Gonçalo está em viagem de negócios. Poderia ter alguma emergência? Eu sei. Cortei e solicito o cancelamento. Eu sou a titular principal. Tenho o direito. Cancele agora mesmo. Sim, entendido. Tomarei medidas para bloquear o cartão imediatamente. Qual é o segundo assunto? A sua voz já estava tensa. O segundo assunto é... Respirei fundo. Eu sou Beatriz Almeida, cotitular das contas conjuntas. Dei-lhe claramente os números das 3 contas conjuntas, incluindo a conta à ordem, a conta de ações e a conta de depósito conjunto de 50 mil euros. Solicito ao banco que aplique uma medida de emergência para congelar temporariamente todas as transações destas contas. Desta vez, o Sr. Carvalho calou-se por mais tempo. Pude ouvi-lo a inspirar ar.
Senhora Beatriz, poderia dizer-me a razão? Este assunto é muito complicado em termos de procedimento, já que o senhor Gonçalo também é co-titular. A razão é, enfatizei cada palavra. Eu, a proprietária principal da maioria dos ativos, tenho motivos suficientes para suspeitar que o meu marido, o senhor Gonçalo Oliveira, está a utilizar os ativos conjuntos para fins ilegais e a cometer fraude. E atualmente está a mostrar sinais de disposição de ativos. Fraude, ilegal, disposição de ativos. Pronunciei estas palavras de maneira clara e concisa. Eram os termos legais que Sofia me tinha dito para usar para obrigar o banco a atuar em caso de emergência. O diretor do outro lado estava genuinamente em pânico. Senhora, acalme-se. Este assunto é muito sério. Se a senhora o diz, de acordo com as regulamentações de proteção ao cliente, notificarei imediatamente o sistema para bloquear todas as transações online e no balcão temporariamente. Por favor, venha à agência mais próxima amanhã, às 8 da manhã, para assinar a documentação. Bem, estarei lá amanhã, às 8 da manhã, respondi concisamente. Não quero que seja retirado nem um único euro dessas contas a partir deste momento, entende? Sim, entendido. Processarei imediatamente. Desliguei o telefone. A divisão ficou submersa num silêncio imediato. Olhei para minha mão, que continuava a segurar o telemóvel com força. Não tremia. Durante 10 anos usei estas duas mãos para cozinhar, lavar a roupa, plantar flores e fazer-lhe massagens quando dizia estar cansado. Agora, com estas duas mãos, estava a congelar tudo o que era dele. Tinha cortado o seu canal financeiro. Eu mesma tinha cortado a sua retirada. Os 4.000 euros do aperitivo no varanda do castelo foram realmente caros. Agora era o momento de eu servir o prato principal. Não sabia como Gonçalo reagiria quando lhe recusassem o pagamento com o cartão Black e soubesse que não podia aceder a nenhuma conta. Mas sabia que me ligaria em breve e eu estava pronta. Não consegui dormir naquela noite. Sentei-me no cadeirão da varanda, a olhar para o jardim de orquídeas envolto na escuridão. A minha mente estava igualmente escura. Cada vez que fechava os olhos, o vídeo de 30 segundos aparecia com uma clareza cruel. O beijo de Gonçalo, o riso de Carolina e a fatura de 4.000 euros eram uma pantomima que zombava dos 10 anos da minha juventude que tinha enterrado nesta vivenda. Às 7h55 da manhã, cheguei à porta do escritório da advogada Sofia. Os meus olhos estavam inchados pela noite sem dormir e o meu rosto sem maquilhagem estava pálido. Eu sabia o quão miserável parecia. Sofia saiu da sala de conferências. Vestia um fato preto feito à medida e o seu cabelo estava apanhado num rabo de cavalo alto, o que a fazia parecer perspicaz e autoritária. Os seus olhos alegres habituais tinham desaparecido, substituídos por uma raiva reprimida. Empurrou-me uma chávena de café quente sem dizer uma palavra. Bebe-o, pareces um fantasma moribundo. Neguei com a cabeça. Tinha a garganta seca. Não posso. Acabaste tudo? Sofia sentou-se à minha frente, cruzando os braços. Acabei. Às 8 em ponto, enviei a tua documentação de confirmação ao diretor do banco. Tudo está congelado. O teu cartão Black é agora oficialmente um pedaço de plástico inútil. Por um momento, um alívio percorreu-me, mas não preencheu o vazio dentro de mim. Obrigada. Sofia olhou para mim com um olhar penetrante. Beatriz, agora responde-me com calma. Pergunto-te como tua advogada. O que queres? Só dar-lhe um aviso e desabafar a tua raiva? Ou queres o divórcio? Divórcio. Por que é que essas duas palavras soavam tão estranhas e dolorosas? Durante 10 anos, renunciei a tudo para ser a mulher desse homem, deixando de lado a minha ambição na Almeida Paisagismo e agora o divórcio. Eu realmente não sei. Quando me calei, Sofia suspirou e levantou-se, passeando pela divisão. Olha para mim. Se só queres dar-lhe um aviso, francamente, Gonçalo voltará. Ajoelhar-se-á, pedir-te-á perdão e jurará que o céu e a terra cairão antes que volte a mudar. E o quê? E depois voltará aos seus velhos hábitos.
Mas da próxima vez será mais secreto, mais astuto. Poderás viver toda a tua vida na dúvida. Olhei para Sofia. A cena do beijo no restaurante apareceu de novo. Não posso aguentar mais. Então é o divórcio. Sofia disse-o como uma certeza, não como uma pergunta. Se decidires divorciar-te, tens de estar pronta para lutar. Gonçalo não é um idiota. Ele e a família dele não te deixarão ir facilmente com nada. Eu quero o divórcio. A minha voz tornou-se subitamente clara. Mas antes de me divorciar, quero saber exatamente o que tive durante os últimos 10 anos e o que ele me tirou secretamente. Sofia sorriu. Era um sorriso frio e calculista. Bem, esta é a Beatriz Almeida que eu conheço. Aproximou uma cadeira e tirou uma pasta. Fiz uma investigação preliminar. O ativo maior é a vivenda no Restelo. Está em nome conjunto dos dois. Acenei com a cabeça. A casa era como o presente de casamento dos meus pais, que tinham posto a maior parte do dinheiro. Congelei as contas de poupança conjuntas e as contas de ações. Sofia continuou. O problema é que ele certamente tem contas pessoais. Sabes qual é o seu salário exato? Hesitei. Ele disse-me que a empresa guardava o seu salário e bônus como fundos externos. Todos os meses, só me dava 2.500 euros para as despesas do lar, a administração da casa e a manutenção do jardim. Sofia zombou. Era um riso de desprezo. 2.500 euros. Acreditaste nisso, Beatriz? Ele é um diretor de alto nível, encarregado de projetos de milhares de milhões de euros, e o seu salário é de apenas 2.500 euros? Foste manipulada por ele durante 10 anos. Baixei a cabeça. Dei-me conta de que não só me tinha traído emocionalmente, mas que também me tinha enganado descaradamente a nível financeiro. Está bem, falaremos disso mais tarde. Sofia deu-me uma palmada no ombro. Agora, o que vais fazer com o ativo maior? A vivenda. Olhei pela janela do escritório de Sofia para a agitada corrente de gente lá embaixo. Essa casa, esse jardim, era a paixão dos meus 10 anos, mas agora não era mais do que uma luxuosa gaiola cheia de mentiras. Vende-a. A minha voz era seca. Põe-na a preço de mercado de imediato, mas temos de a vender rápido antes que ele reaja e não possa desfazer-se de mais bens. Sofia olhou para mim. A surpresa transformou-se em aprovação. Bem, muito decidida. Ligarei para um agente imobiliário de confiança de imediato. Agora volta para casa, come algo e dorme um pouco. Parece que se aproxima uma tempestade. A tempestade que Sofia mencionou não se fez esperar. Chegou nessa mesma noite, não no dia seguinte. Estava sentada atordoada nos degraus junto ao lago, a olhar para os coloridos peixes koi a nadar. Viviam no seu pequeno mundo, alimentados todos os dias e provavelmente nunca saberiam o que era a traição. O meu telemóvel, colocado sobre a mesa de pedra, começou a vibrar. As duas palavras, meu amor, apareceram no ecrã. Um nome que guardei há 10 anos, mas agora parecia uma zombaria inefável. Não atendi a chamada. Simplesmente sentei-me e olhei enquanto o telemóvel tocava. Cortava e voltava a tocar, como se estivesse num ataque de raiva. Ignorei-o e contei. 1 chamada, 2 chamadas, 10 chamadas. O meu telemóvel voltou a tocar quando estava a discutir a venda rápida da vivenda com Tiago, o agente imobiliário que Sofia me tinha recomendado. Tiago, um homem de meia idade e cortês, sentiu-se incomodado. Senhora Beatriz, não atende o telefone. Parece urgente. Forcei um sorriso. Sim, provavelmente é outro anúncio imobiliário. Bloqueio este tipo de números. Pus o telemóvel em silêncio e continuamos a falar de preços e procedimentos. Mas na minha mente eu sabia que a raiva do outro lado do telefone crescia. Depois de Tiago ter ido embora, a casa ficou submersa de novo no silêncio. Liguei o meu telemóvel para o verificar. 66 chamadas não atendidas. 66. Que número tão bonito. Deu-me vontade de rir, mas senti vontade de chorar. 66 chamadas não atendidas.
Não era porque sentia a minha falta, não era porque estava preocupado comigo, era porque já não podia gastar dinheiro. Os meus dedos tremeram ao rever a multidão de alertas de chamadas não atendidas. Ele tinha me ligado como um louco durante 2 horas. Provavelmente tinha tentado levar a sua amante às compras depois da sua extravagante refeição de 4.000 euros ou pagar a estadia num hotel de 5 estrelas, mas tinha falhado. Nisto, apareceu uma nova notificação. Tem uma nova mensagem de voz. O meu coração deu um pulo. O que tinha de vir veio. Respirei fundo, tentando que as minhas mãos não tremessem mais, e aproximei o telemóvel do meu ouvido. Tinha de ouvir. Tinha de saber a sua reação. Após um bip, a voz de Gonçalo gritou. Já não era o sussurro carinhoso, nem a calma de um diretor de alto nível. Era o uivo de uma besta ferida, não de uma besta faminta. Beatriz Almeida, mulher louca. Estás louca ou não? Como te atreves a cancelar o meu cartão sem a minha permissão? Não sabes que estou a entreter um cliente importante agora mesmo? Diverte-te tanto em humilhar-me assim? Fechei os olhos a entreter um cliente importante. Mesmo neste momento estava a mentir. O mesmo velho pretexto. O que é que estás a tramar? Ativa o cartão de novo e põe dinheiro nas minhas contas. Rápido. Para de fazer papel de idiota. Atende-me o telefone. Atende-o agora. Um clique seco e a mensagem de voz terminou. Apenas restou um longo bip seguido pelo silêncio arrepiante da divisão. Ouvi a mensagem de voz de novo. 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Uma vez terminado, abri o WhatsApp sem pensar. Publiquei apenas uma foto. A captura de ecrã do design 3D que tinha acabado de terminar, e escrevi um único status. Os meus dedos tremeram ao rever a multidão de alertas de chamadas não atendidas. Ele tinha me ligado como um louco durante 2 horas. Provavelmente tinha tentado levar a sua amante às compras depois da sua extravagante refeição de 4.000 euros ou pagar a estadia num hotel de 5 estrelas, mas tinha falhado. Nisto, apareceu uma nova notificação. O que é que eu era aos olhos dele? Uma governanta de luxo ou um multibanco cujo PIN ele não conhecia? O desprezo que senti naquela voz doeu-me mais do que o vídeo de 30 segundos. As minhas mãos, que tremeram ao ouvir a mensagem de voz, agora estavam completamente tranquilas. Guardei a gravação sem a apagar. Precisaria dela mais tarde. Em vez de carregar no botão de remarcação em pânico, fui à aplicação do WhatsApp. Mudei a minha foto de perfil. A foto dos dois a sorrirem felizes no nosso 5º aniversário foi eliminada. No seu lugar, pus uma foto minha sozinha junto a uma orquídea Dendrobium em plena floração. Eu estava a sorrir na foto. Tu, o que é que estás a tramar? Gaguejou e a sua raiva pareceu hesitar. O que é que estás a fazer? Ativa as contas de novo. Estou mesmo em apuros agora. Eu também não estou a tramar nada consigo, respondi. Levantei-me e saí para a varanda a olhar para o jardim a que tinha dedicado toda a minha paixão. Não estou a tramar, senhor Gonçalo. Estou a fazer um trabalho de adulto que devia ter feito há muito tempo. O quê? O que é isso? Estava completamente confuso. Este não era o cenário que esperava. Esperava que eu chorasse, gritasse de ciúmes e armasse um escândalo. Não este tom tranquilo, como se falasse com um estranho. Só tenho uma pergunta. Continuei. Como é que o seu estudo geológico ultra-secreto na Costa Vicentina voou até ao bairro do Chiado, em Lisboa? Houve silêncio do outro lado do telefone, um silêncio arrepiante. Eu conseguia ouvir a sua respiração pesada. Ele estava a tentar montar a próxima mentira. Tu, que tolice estás a dizer? A voz dele baixou subitamente. Já não gritava, mas investigava. O pânico era evidente. Quem? Quem te disse essa tolice? Alonguei a minha voz com sarcasmo. Talvez a sua parceira disse. A parceira de cabelo castanho num vestido vermelho, sentada no varanda do castelo. Não é um pouco extravagante banquetear-se ali com uma refeição de 4.000 euros? Tu andaste a espiar-me? A voz dele tornou-se imediatamente ameaçadora. A raiva por ter sido apanhado substituiu a confusão. Não me importo, respondi com uma voz gélida. O seu trabalho é agradar-me bem.
Ah, e esqueci-me de o informar de uma coisa. De que coisa? Perguntou cautelosamente a vivenda no Restelo. Eu disse e sorri. Sabia que ele não me podia ver, mas senti uma satisfação estranha. Eu pus à venda. O agente imobiliário ligou-me esta manhã e disse que há clientes a oferecer um bom preço. Provavelmente assinaremos o contrato promessa este fim de semana. O quê? Desta vez ele realmente gritou, um guincho agudo cheio de pânico e raiva extremos. Estás louca, Beatriz Almeida? Como te atreves? Essa é a minha casa, é a nossa casa. Não tens o direito de fazer isso. Quando eu voltar a Portugal, o senhor também não tinha o direito de alugar um restaurante para gastar o nosso dinheiro na sua amante. Levantei a voz. Já não mantive a compostura. Congelei as contas, cancelei o cartão Black e a casa será vendida em breve. Espero que o seu estudo tenha sido agradável. Agora veja como volta para Portugal. Não esperei que ele continuasse a vociferar. Carreguei no botão de terminar a chamada com determinação. Eu sabia que Gonçalo, encurralado, ligaria para o seu aliado, e o seu maior aliado não era outro senão a sua mãe, Dona Madalena. Fui a nora dela durante 10 anos. Eu percebia esta família muito bem. Eles tinham um estranho sentido de união, especialmente quando se tratava de proteger os interesses do seu precioso filho de ouro. Uma hora depois da minha tensa chamada telefônica com Gonçalo, o meu telefone tocou novamente. Desta vez, o ecrã mostrava sogra. Em algum momento, guardei este nome com todo o respeito de uma nova nora. Agora, vê-lo, apenas me dava uma fadiga infinita. Respirei fundo, tentando parecer o mais normal possível, e atendi. Sim, mãe. Imediatamente, sem saudação, o choro miserável derramou-se no meu ouvido através do telefone. Soava como o lamento de um melodrama que a minha sogra adorava ver. Oh, meu Deus! Beatriz, Beatriz, como pudeste fazer isto ao teu marido? Só ficarás satisfeita quando aquele rapaz morrer na rua. Fiquei em silêncio, deixando-a chorar. Este era um ato que eu tinha visto durante 10 anos. Sempre que havia um pequeno conflito no nosso casamento, ela usava as lágrimas para o resolver. E o resultado era sempre eu ter de pedir desculpa, mesmo que não fosse minha culpa. Como não reagi, o choro dela parou tão abruptamente como se desligasse um rádio. Mudou para um tom agudo. Vais continuar a fazer-te de muda? O Gonçalo acabou de me ligar e estava a chorar. Ele disse que congelaste o cartão dele e as contas dele. O que estás a fazer? Por quem achas que aquele rapaz está a sofrer? É por causa desta casa. É por tua causa. Como pudeste ser uma mulher tão irrazoável e desconsiderada? Irrazoável. Repeti estas duas palavras. Eram como uma faca sem corte a cravar-se no meu ouvido. Eu ri. Uma gargalhada fria. Mãe, sou eu a irrazoável ou o senhor Gonçalo é o irrazoável? Ele disse-me que foi para a Costa Vicentina investigar, mas usou os meus 4.000 euros ganhos com tanto esforço para jantar num restaurante de luxo no Chiado com outra mulher. Aos teus olhos, ele está a sofrer por mim. Houve um silêncio arrepiante do outro lado do telefone. Eu sabia que Gonçalo nunca teria contado à mãe estes detalhes dispendiosos, mas subestimei-a. Dona Madalena era uma atriz experiente. E depois de alguns segundos de surpresa, ela mudou imediatamente o guião. O choro voltou, desta vez mais miserável. Oh, minha filha, eu sei. Eu sei que estás a sofrer, mas, filha, tens de entender os homens. Quem não pode cair na tentação? Talvez ele tenha cometido um deslize temporário. Se fizeres um escândalo assim, as pessoas rir-se-ão da nossa família. Tens de fechar a porta e resolver-lo em privado, filha. A paciência é a virtude de uma mulher. Se venderes a casa, onde é que o meu menino vai viver? Pensa de novo. Deslize. Senti vontade de chorar, mas na verdade ri. Mãe, onde é que há um deslize de 4.000 euros? Eu sacrifiquei a minha carreira na Almeida Paisagismo para servir em casa, e ele está a usar o meu dinheiro para agraciar uma jovem que tem metade da minha idade. Ela parou de chorar novamente e tornou-se malvada. O que estás a dizer de forma tão desrespeitosa?
Como te atreves a falar assim com a tua sogra? Eu não estou a falar desrespeitosamente. Eu cortei-a. A minha voz agora era mais fria do que o gelo. Só estou a dizer a verdade. Já não posso ser a vaca leiteira de quem toda a família troça. Estou a estancar a hemorragia desta família antes que o seu filho use o meu dinheiro ganho com tanto esforço para outra mulher. Estou cansada. Vou desligar. Como te atreves? Ela gritou. Se não reativares as contas agora, não me culpes por me tornar uma mulher má. Eu vou à tua casa agora mesmo. Não lhe dei a oportunidade de continuar a ameaçar. Desliguei o telefone com determinação. Eu caí no chão frio. Infidelidade. São todos assim. Afinal, todos sabiam. Eles sabiam e defenderam-no. Eles deram por garantido o meu sacrifício e consideraram a traição dele um pequeno erro. Toda esta família estava podre desde a raiz. Eu já não tinha dúvidas. Depois da chamada com Dona Madalena, fiquei sentada atordoada no chão frio durante horas. Toda esta família não era apenas defensora. Eles eram cúmplices. Juntos, eles montaram uma peça, e eu era a única personagem estúpida que acreditou que era real. A dor da traição emocional tinha se tornado agora raiva pela traição da intimidade e da confiança. Na manhã seguinte, levantei-me com os olhos inchados. Tentei engolir um pouco de papas de aveia, mas a minha garganta estava seca. A chamada de Dona Madalena, na noite passada, foi como um veneno. Matou o meu último afeto, a minha última ilusão sobre a família a qual tentei agarrar-me. Enquanto estava sentada sem alma no meu jardim de orquídeas, o meu telefone fez um plim. Era uma mensagem de WhatsApp de um número desconhecido. Não queria abri-la, mas senti uma premonição. Cliquei. O nome da conta de WhatsApp era Baby Carol. A foto de perfil era uma selfie de uma jovem a fazer beicinho. E a primeira mensagem, sem saudação, era apenas uma foto. Uma foto tirada num iate de 5 estrelas. Atrás, o mar azul e o céu limpo. Carolina, a amante de Gonçalo, estava a usar um biquíni vermelho, exibindo a sua juventude e vitalidade. Ela estava a sorrir com o sorriso de uma vencedora, mas o que me deixou paralisada foi a imagem clara de Gonçalo refletida nos seus óculos de sol de marca. Ele estava sem camisa, segurando uma taça de vinho verde, a tirar-lhe a foto. Aquele homem, o meu marido, o mesmo que me gritou ontem que estava humilhado porque não tinha dinheiro. O mesmo que a mãe chorou, dizendo que ele estava a sofrer longe. Acontece que eles ainda tinham dinheiro em numerário. Eles planearam esta viagem meticulosamente. Estavam a desfrutar e a celebrar o seu triunfo com o meu dinheiro ganho com tanto esforço. Plim. Chegou outra mensagem, ainda dela. Senhora Beatriz, o chefe Gonçalo disse que você é uma pessoa sábia. Ele disse que agora que está mais velha, deve saber quando largar se quiser manter o seu último pouco de dignidade. Olhei para a frase. Mais velha, dignidade. Ela estava a tentar provocar-me. Olhei para a foto durante 10 segundos. Não havia raiva nem ciúmes, apenas um nojo como o de ver uma mosca triunfante sentada num prato de comida fria. Não respondi, não amaldiçoei. Fiz 2 coisas em silêncio. Primeiro, guardei a foto e a mensagem dela. Enviei-as para uma pasta de e-mail separada intitulada Provas. Segundo, apaguei a conversa e bloqueei o número de telefone dela. Liguei para Tiago, o agente imobiliário que Sofia me tinha recomendado. Novamente, a minha voz estava calma e clara. Senhor Tiago, pensei nisso. Decidi vender com urgência. Pode acelerar o processo para vendê-la rapidamente? Mesmo que tenhamos de baixar um pouco o preço de mercado. Senhora Beatriz, não se preocupe. A sua casa é uma joia rara. Está bem localizada e a senhora, a arquiteta paisagista, desenhou o jardim pessoalmente. Os clientes que viram as fotos e vídeos 3D que tirei estão todos cativados. Senhor Tiago, este jardim de orquídeas é a alma da casa. Diga aos clientes se eles realmente quiserem comprar a casa. Por favor, que a mantenham. Descanse tranquila, respondeu Tiago. Vou encontrar-lhe um novo dono digno. Apenas 2 dias depois, Tiago ligou-me novamente.
Senhora Beatriz, tenho boas notícias, muito boas notícias. O meu coração bateu forte. O que se passa? Temos um cliente. Não é apenas um cliente. Tiago quase gritou ao telefone. É um cliente de peso. São imigrantes que acabaram de regressar a Portugal e disseram que ficaram sem palavras ao ver as fotos e vídeos 3D que enviei. Disseram que a casa tem muito bom Feng Shui e o jardim de orquídeas que a senhora desenhou é muito bonito. Disseram que também é muito compatível com o signo da senhora. Não querem vir ver a casa várias vezes. Disseram que confiam no seu design e querem dar o sinal de imediato. Não regatearam um cêntimo do preço que pediram. Só tem um pedido. Que pedido? Eu estava ansiosa. Disseram que querem comprar todo o seu jardim de orquídeas. Tiago hesitou. Disseram que a casa perderia a sua alma sem aquele jardim. Estão dispostos a pagar 25.000 euros adicionais por todas as suas preciosas orquídeas e os custos de manutenção. Pediram-lhe para não levar nada e deixá-lo como está. 25.000 euros. Fiquei parada, atordoada. Os meus 10 anos de juventude, os 10 anos que desisti da Almeida Paisagismo. Os 10 anos de regar, fertilizar e podar foram avaliados em 25.000 euros. Foi ridículo, mas ao mesmo tempo senti-me reconhecida. De acordo. A minha voz estava embargada. Diga-lhes, eu aceito. Vou deixar tudo. Excelente. Então, podemos agendar a assinatura do contrato promessa para este fim de semana? Eles querem pagar 90% em numerário de uma só vez. Desliguei o telefone e olhei para o jardim. Durante 10 anos foi a minha alegria e o meu orgulho e a gaiola dourada que me prendeu. Agora era o conduto que me libertava. Adeus, minha Almeida Paisagismo privada. Obrigada por me dares os meus primeiros 25.000 euros para começar uma nova vida. A notícia de que congelei as contas e pus a vivenda à venda espalhou-se milagrosamente mais rápido do que o vento. Assumi que Gonçalo e a mãe, na sua raiva, devem ter ligado para todos os seus conhecidos para me difamarem, pressionando-me a parecer a esposa cruel e insensível. A primeira chamada foi de Teresa, a prima de Gonçalo, Beatriz. A voz dela do outro lado estava cheia de desconforto. A tua prima ouviu a tua história. O Gonçalo errou. Errou muito. Dei-lhe um sermão severo, mas Beatriz. Ela hesitou. És mulher. Tens de entender. Os homens às vezes não conseguem evitar a tentação quando estão fora. Ele cometeu um erro. Se fizeres um escândalo assim, as pessoas rir-se-ão da nossa família. Fecha a porta e resolve-o em privado. A paciência é mais importante do que o marido para uma mulher. Se venderes a casa, onde é que eles vão viver depois? Pensa de novo. Desliguei o telefone. Não queria ouvir mais nada. A segunda chamada foi de André, o melhor amigo de Gonçalo. Beatriz, sou o André. Dei um banho de água fria àquele bastardo do Gonçalo. Mas tu és a esposa dele. Tens de entender o temperamento dele. Se lhe cortares todo o dinheiro, como é que ele vai viver e fazer negócios? Ele está preso no estrangeiro, e se fizer algo impulsivo, não é bom para ti se ele desmoronar. Tens de lhe dar uma saída. Uma saída? Senti vontade de chorar, mas ri. Quem me deu uma saída quando desisti da Almeida Paisagismo para ser dona de casa? Quem me deu uma saída quando ele abraçou uma jovem amante no Chiado? Desliguei novamente, e depois veio uma enxurrada de mensagens persuasivas de colegas da universidade e da senhora da porta ao lado. Estava farta. Desliguei o meu telefone. Entrei no meu escritório, uma divisão onde mal entrei nos últimos 10 anos. Havia uma fina camada de pó na estante, e lá estavam os meus livros sobre arquitetura paisagista, arte do bonsai e feng shui de jardins. Sentei-me e liguei o computador. As minhas mãos tremeram um pouco, mas o meu cérebro pareceu acordar. Abri um novo arquivo e comecei a desenhar. Desenhei um jardim no terraço de um arranha-céus, cheio de sol, com orquídeas suspensas e um pequeno lago de carpas koi. Eu estava a desenhar a minha nova vida. Uma vez terminado, abri o WhatsApp sem pensar. Publiquei apenas uma foto.
a captura de ecrã do design 3D que tinha acabado de terminar e escrevi um único status: primeiro esboço para uma nova vida. A reiniciar com Almeida Paisagismo. Voltei a ligar o meu telefone. Não havia mensagens de texto nem chamadas. Pela primeira vez em 24 horas, o meu telefone estava em silêncio. A gente boa tinha se calado. Já não me aconselhavam a perdoar. A minha publicação no WhatsApp silenciou com sucesso a persuasão dos meus amigos e parentes, mas também se tornou o rastilho que acendeu o paiol moribundo de Gonçalo Oliveira. Ele agora tinha se tornado completamente aquele homem, um estranho, um inimigo na minha mente. A primeira mensagem chegou de uma conta de WhatsApp desconhecida. O nome Lobo não me disse nada, mas eu tinha a certeza que era ele. Beatriz Almeida, realmente és alguma coisa. Como te atreves a pôr a minha casa à venda? Como te atreves a anunciar a tua nova vida? Quem pensas que és para voltar a usar aquele velho nome, Almeida Paisagismo? Não respondi. Fiz uma única coisa. Capturei o ecrã e enviei-o a Sofia. Prova adicional. Conteúdo da ameaça guardado. Umas horas mais tarde, como não respondi, chegou uma segunda mensagem. Desta vez, a linguagem era mais vulgar e ameaçadora. Vais fazer-te de muda que podes vender a casa sem a minha assinatura. Nem sonhes. Quando eu voltar a Portugal não te perdoarei. Como te atreves a tocar nos meus bens? Como te atreves a tocar na minha mãe? Vais ver. Vou fazer-te ajoelhar e implorar o meu perdão. Voltei a capturar o ecrã e enviei-o a Sofia. Prova de ameaça. Passou um dia e eu não respondi. A raiva dele não podia resolver a fome dele, nem tornar-se um bilhete de avião. Começou a ter medo. E por volta da meia-noite, chegou a terceira mensagem. Desta vez não foi de uma conta falsa, mas de um número de telefone desconhecido. Beatriz, querida. Essas duas palavras deram-me náuseas. O homem que me estava a ameaçar e a grunhir há pouco, agora tentava pôr uma cara patética. Beatriz, eu errei. Aquela rapariga enganou-me. Eu caí na armadilha dela. Acredita em mim. A próxima mensagem chegou imediatamente. Beatriz, eu realmente não tenho dinheiro. Estou preso aqui. Eu estou com muita fome, querida. Não te resta nem um pouco de afeto por mim. São 10 anos. 10 anos de casamento. Como podes fazer isto? Beatriz, abre-me as contas para que eu possa voltar. Dá-me só dinheiro para um bilhete de avião. Vamos voltar e falar. Eu resolvo tudo. Eu despejo aquela rapariga. Vou ajoelhar-me e pedir-te perdão. Beatriz, olhei para o ecrã do telefone. O meu coração estava friamente endurecido. Afeto. A palavra soava muito barata a sair da boca dele. Voltei a capturar o ecrã e enviei-o a Sofia. Desta vez intitulei-o Prova Adicional, Falsidade e Súplica. Desliguei o meu telefone e atirei-o para cima do sofá de veludo. Entrei no escritório de Gonçalo, uma divisão onde mal pus os pés em 10 anos. Abri a gaveta da secretária de madeira nobre, onde ele guardava os documentos importantes. Claro que estava trancada, mas eu sabia onde ele guardava a chave sobressalente. Abri a gaveta. Os documentos estavam arrumados ordenadamente em pastas, contratos, seguros e extratos bancários de inúmeras contas cuja existência eu nem sequer sabia. Ele disse-me que 2.500 euros por mês eram todas as despesas da família e que era um sacrifício para mim. Acontece que era apenas a ponta do iceberg. Os meus olhos fixaram-se nos números. Despesas externas com 9 dígitos, levantamentos de numerário e despesas de representação que ocorriam semanalmente. O número real do salário dele era 5 vezes o número que ele me disse. Os meus olhos pararam num registro de transferência, uma transferência recorrente. Não era tão grande como as outras despesas externas, apenas 2.500 euros, mas era tão regular como um relógio. Transferência interna beneficiária, Senhora Rosa Santos. Quantidade 2.500 euros, exatamente a mesma quantia que ele me dava todos os meses para tratar desta vivenda, das contas, das despesas da empregada doméstica e da manutenção do jardim.
Ele estava a transferir exatamente a mesma quantia para outra mulher, chamada Senhora Rosa Santos. Verifiquei o histórico de transações. 2 anos. Oh, meu Deus! Durante 2 anos sem falha, exatamente 2.500 euros transferidos no dia 15 de cada mês. Rapidamente peguei na calculadora e digitei. 2.500 euros multiplicado por 24 meses. 60.000 euros. Eu sabia que Dona Rosa Santos não era uma simples amiga. Isto não era um erro. Era um plano sistemático a longo prazo. Ele não só estava a ter um caso, estava a sustentar outra mulher, estava a investir o nosso dinheiro. O dinheiro ganho com tanto esforço que poupei ao desistir da Almeida Paisagismo, noutra mulher. Capturei o ecrã de todos os registros de transações para a senhora Rosa Santos, desde o primeiro mês até ao último. Capturei o número total, 60.000 euros. Enviei tudo a Sofia com uma única linha de mensagem. Sofia, investiga que tipo de monstro é a senhora Rosa Santos e o que aquele homem sustentou com os meus 60.000 euros durante os últimos 2 anos. Assim que saí da casa de banho com uma toalha à volta do cabelo, o meu telefone tocou ruidosamente. Era uma chamada da Sofia. A voz dela do outro lado não era a de uma advogada, mas a de uma amiga tão furiosa que estava a perder o controlo. Estás sentada ou de pé agora? A voz da Sofia tremia. De pé. Diz-me, tens os resultados? Respondi com calma. Senta-te. A Sofia quase gritou ao telefone. Senta-te agora mesmo, senhora Rosa Santos. A Sofia respirou fundo. 60 anos, das redondezas de Setúbal, sem emprego estável. 60 anos. Senti-me mais confusa. Gonçalo nunca faria isso. Quem é ela? A minha voz quebrou. A Sofia ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse cada palavra claramente. Beatriz. Ela é a mãe da Carolina. Assim que saí da casa de banho com uma toalha à volta do cabelo, o meu telefone tocou ruidosamente. Era uma chamada da Sofia. A voz dela do outro lado não era a de uma advogada, mas a de uma amiga tão furiosa que estava a perder o controlo. 60 anos. Senti-me mais confusa. Gonçalo nunca faria isso. Quem é ela? A minha voz quebrou. Estou a ouvir-te. A minha voz estava estranhamente calma. Estou a ouvir-te e entendo tudo. A mãe da Carolina. O telefone caiu-me e aterrou silenciosamente no tapete de lã, mas algo explodiu nos meus ouvidos. A mãe de Carolina, a mãe da estagiária de 20 anos, a mãe da mulher do vídeo de 30 segundos. 60.000 euros, 2.500 euros por mês para a mãe da amante. Entendi. Levantei-me e caminhei para o roupeiro. Ele não é meu marido há muito tempo. Ele tem sido um ladrão e um burlão. Sofia, prepara os documentos de divórcio. Mas eu não quero só o divórcio, não quero só metade dos bens. Eu quero tudo. Vou fazer-lo pagar por estes 10 anos de juventude, capital mais juros. Cheguei ao escritório da Sofia às 9 da manhã. Vesti o fato branco que usei para defender o primeiro projeto da Almeida Paisagismo. Eu estava aqui não como uma esposa traída, mas como uma sócia que vinha discutir um negócio importante. Lágrimas não conseguem recuperar 60.000 euros. Bem, a Sofia bateu na secretária com uma caneta. Então, vamos trabalhar. Com esta prova de 60.000 euros, não só podemos apresentar um pedido de divórcio, mas também de disposição de bens conjugais e fraude durante o casamento. Se formos a tribunal, definitivamente obterás a maior parte dos bens. Ele não conseguirá levantar a cabeça. Só tens de assinar aqui. A Sofia deslizou-me uma pasta. Espera, por quê? Olhei para ela. Não, não é nada. A Sofia não me olhou. Franziu a testa com os olhos fixos no ecrã do computador dela. Pedi à minha secretária para verificar novamente a informação da vivenda no registro predial para o teu procedimento de venda urgente. Beatriz. A voz da Sofia tornou-se subitamente séria. Vem ver isto. Uma premonição, pior do que quando ouvi o nome Senhora Rosa Santos, acordou no meu coração.
Aproximei-me do ecrã do computador da Sofia. Era a informação da escritura de propriedade da minha casa. Vê isto. A Sofia apontou para a letra pequena na secção de notas. A tua casa está hipotecada. Hipotecada. Repeti mecanicamente. Não faz sentido. Eu não assinei nenhum documento. Esta casa é o dinheiro dos meus pais. Está hipotecada. A voz da Sofia era como uma cunha, e não por uma quantia pequena. Hipotecaram-na para pedir emprestado 500 mil euros. Se 60 mil euros foi um estalo, 500 mil euros foi uma bala que me atingiu diretamente na cabeça. Não, não é possível, gritei. A minha compostura desmoronou-se completamente. Sofia, 500 mil euros requer a minha assinatura. Eu sou cotitular. Nunca. Acalma-te. A Sofia agarrou o meu ombro e abanou-me com força. Ouve-me. Olha para a data da hipoteca. Eu arregalei os olhos e verifiquei a data. Há 6 meses. Há exatamente 6 meses, disse a Sofia com a voz cheia de raiva. Lembras-te? Assinaste algum documento estranho há 6 meses? Há 6 meses. A minha cabeça andava à roda. Há 6 meses. Sim. Naquela altura, Gonçalo disse-me que a empresa precisava de um capital avultado para um projeto importante. Disse que era uma oportunidade de ouro. Trouxe uma pasta grossa de documentos e disse-me para assinar rapidamente, alegando que eram documentos internos e que o patrão estava à espera. Oh, meu Deus! Desmoronei-me. Eu assinei. Ele disse que era um documento de garantia interna. Apontou onde assinar. Eu não li. Sofia. Ah, Sofia. Sofia bateu com o punho na secretária. O som seco sobressaltou-me. Aquele canalha enganou-te, ou falsificou a tua assinatura, ou enganou-te para assinares uma procuração ou um consentimento de hipoteca. Ele levou 500 mil euros da casa dos teus pais. Não ouvi mais nada. 60 mil euros ele usou para sustentar a amante. E estes 500 mil euros... Para onde foram estes 500 mil euros? Viagem ultra-secreta de estudo à Costa Vicentina. Projeto. De repente, entendi tudo. Ele não foi investigar. Foi libertar esses 500 mil euros. Estava a planear fugir. Iria embora com 500 mil euros e a sua jovem amante, deixando-me com uma casa hipotecada e uma dívida gigantesca. O jantar de 4 mil euros no varanda do castelo foi apenas a celebração do seu negócio bem-sucedido. Beatriz. A voz de Sofia trouxe-me de volta à realidade. O seu rosto estava pálido, mas os seus olhos ardiam. Ouve-me bem. Isto já não é só um divórcio. Isto já não é um caso cível. Agarrou a minha mão com força, enfatizando cada palavra. Isto é um crime. O teu marido é um criminoso. Fraude e desvio de fundos. Olhei para Sofia. As lágrimas tinham secado. A dor tinha desaparecido, restando apenas um vazio frio. Sim, disse eu com uma voz inquietantemente calma. O que devo fazer com um criminoso, Sofia? Qual é o procedimento de queixa-crime? A voz de Sofia ecoou no escritório silencioso. Criminoso, fraude, penal. Cada palavra era como um golpe de martelo no meu peito. 500 mil euros. O número era tão grande que parecia abstrato. Já não era dinheiro, era um abismo. Devo ter cambaleado. Sofia segurou-me rapidamente e sentou-me numa cadeira. Beatriz, estás a ouvir-me? Tens de te acalmar. Não é hora de desmaiar. Acalmar-me. Como poderia acalmar-me? Há 6 meses. Lembrei-me vividamente. Gonçalo voltou para casa, o rosto cheio de emoção. Falou de uma oportunidade de ouro, um projeto de investimento interno que a empresa só oferecia aos executivos. 60 mil euros ele usou para sustentar a amante. E estes 500 mil euros? Para onde foram estes 500 mil euros? Viagem ultra-secreta de estudo à Costa Vicentina. Projeto. De repente, entendi tudo. Ele não foi investigar. Foi libertar esses 500 mil euros. Estava a planear fugir. Confiei nele como fiz nos últimos 10 anos.
Assinei sem ler uma palavra. Assinei a procuração ou o consentimento de hipoteca. Assinei a sentença de morte do meu casamento e dos meus bens. Que estúpida eu fui. A traição emocional doeu, mas este engano financeiro, este cálculo frio para desviar fundos usando a minha confiança absoluta, encheu-me de nojo. Ele não era apenas um mau marido, era um esquema profissional. Sofia. Olhei para ela e a minha voz estava seca. 60 mil euros. Ele usou-os para sustentar a amante. E estes 500 mil euros? O que é que ele ia fazer com estes 500 mil euros? Sofia olhou para mim. Os seus olhos estavam cheios de pena, mas também de firmeza. Ainda não sabes. Ele enganou-te. Usou a casa dos teus pais, os teus bens, para pedir emprestado 500 mil euros. Ele estava a preparar a vida dele. Iria embora com esses 500 mil euros e a amante, deixando-te com uma dívida gigantesca e uma casa que seria hipotecada pelo banco. Senti o meu coração parar, vender a casa. Agora, vender esta casa não era vingança, nem sequer era para estancar a hemorragia dos bens conjugais. Era uma ordem. Eu tinha de vender esta casa ao cliente emigrante. Precisava dos 90% do dinheiro que prometeram. Precisava desse dinheiro não para ficar rica, mas para pagar imediatamente a dívida ilegal de 500 mil euros ao banco. Se não pagasse, o banco executaria a hipoteca e eu, como cotitular, a pessoa que assinou por engano, seria a primeira a ser responsabilizada. Perderia tudo. Perderia a casa, o dinheiro dos meus pais e ficaria endividada para o resto da vida. Gonçalo Oliveira não só queria deixar-me, queria destruir-me, queria enterrar-me viva naquela dívida e vergonha. Beatriz. Sofia agarrou a minha mão com força. Ouve-me. Esta luta mudou. Já não é apenas um simples caso de divórcio cível, é um caso criminal. Já não és apenas uma esposa a exigir justiça, mas uma vítima que tem de lutar pela sua própria liberdade. Saí do escritório de Sofia como se os meus pés não tocassem no chão. Não sei como conduzi de volta à vivenda. Tudo à minha volta parecia envolto numa névoa densa. O mundo exterior continuava barulhento. Os carros continuavam atarefados, mas eu estava presa numa jaula de cristal, sem som, sem emoção. Deixei-me cair nos degraus fora do jardim de orquídeas, o jardim de 25 mil euros, o jardim de que um dia me orgulhei. Agora era a única coisa que podia salvar-me. Tudo se tornou subitamente claro, cruelmente claro. Liguei todos os pontos. Há 6 meses, ele enganou-me para assinar os documentos de hipoteca, e o banco desembolsou 500 mil euros. Ele tinha o dinheiro, uma quantia gigantesca, suficiente para começar uma nova vida. Começou a gastar mais descaradamente. Esta viagem de negócios não foi uma viagem repentina, foi programada. A viagem ultra-secreta de estudo geológico de 15 dias à Costa Vicentina foi uma mentira cuidadosamente preparada para lhe dar tempo suficiente para libertar o resto do dinheiro e desaparecer. Levar a amante não era porque ela fosse a razão, ela era apenas o prêmio que ele deu a si mesmo após um negócio fraudulento bem-sucedido e o jantar de 4 mil euros no varanda do castelo. Ah, meu Deus, soltei uma risada seca. Não foi uma refeição de agrado a um cliente, nem uma refeição por engano. Foi uma celebração. Gonçalo Oliveira estava a celebrar com o meu dinheiro na minha casa o facto de me ter acabado de enganar em 500 mil euros. Celebrou a sua iminente fuga. Celebrou que eu era a tonta que não sabia que em breve estaria mergulhada numa dívida gigantesca. O seu desprezo, a sua crueldade iam além dos limites da infidelidade. Isto era maldade calculada. Ele não só queria o meu dinheiro, queria destruir-me. Queria que eu nunca levantasse a cabeça, que vivesse para sempre na dívida e na vergonha. Peguei imediatamente no meu telefone. As minhas mãos já não tremiam, estavam frias e firmes. Liguei para o Sr. Tiago, o agente imobiliário. Senhor Tiago, a minha voz estava calma. Sou a Beatriz. Cancelei todas as outras visitas à casa. Decidi, vendo-a ao cliente emigrante. Diga-lhes que aceito todas as condições deles.
Quero assinar o contrato de promessa compra e venda este fim de semana. Preciso do dinheiro. Quanto antes, melhor. O senhor Tiago pareceu surpreendido com a minha determinação, mas captou rapidamente a situação. Fantástico, senhora. Ligo-lhes de imediato. Ficarão encantados por ouvir isto. Desliguei o telefone. Não tinha outra escolha. Tinha de vender. Vender esta casa não era para a partilha dos bens conjugais do divórcio, era para salvar a minha própria vida. Ele queria enterrar-me viva, mas ele não sabia. Eu era a semente, e a minha Almeida Paisagismo definitivamente ressurgiria destas cinzas. Sentei-me na vivenda, agora um ativo à espera de ser vendido. Desliguei o meu telefone. Não queria ouvir mais ameaças ou falsas súplicas de Gonçalo. Não queria ouvir o choro calculado da mãe dele. Precisava de silêncio. Nesse silêncio, perguntei-me: o que estará a fazer agora o homem que acabou de enganar em 500 mil euros e está a desfrutar da sua viagem de negócios com a amante? Não consegui imaginar. Mas mais tarde, quando tudo veio à luz, soube que mesmo o que imaginei não era nada comparado com a crueldade dos factos reais. Enquanto eu estava sentada aqui a lutar com uma dívida de 500 mil euros, Gonçalo e Carolina estavam num iate de 5 estrelas em algum mar distante. Viviam a vida extravagante e frívola que ele outrora desprezou. Bebiam o vinho mais caro, comiam a comida com que eu nunca me atrevi a sonhar. Gastaram o dinheiro como água. Gastaram o meu dinheiro, os 60 mil euros que ele separou para ser um filho para a mãe de Carolina. E provavelmente parte dos 500 mil euros também foram gastos em compras. Carolina transformou-se de estagiária em rainha, vestida com roupas de designer, com malas que custavam milhares de euros, mas todas as festas têm um fim. O meu telefonema, o congelamento das contas, o cancelamento do cartão Black foram como atirar um balde de água fria no sonho imperial deles. O cartão Black, o símbolo do poder de Gonçalo, foi subitamente recusado quando ele tentou pagar o aluguer do iate no dia seguinte. Ficou paralisado. Sacou o segundo e o terceiro cartão, mas todas as contas conjuntas estavam congeladas. A raiva dele, a que se manifestou nas 66 chamadas não atendidas, era real. Ele não podia acreditar que a sua dócil esposa em casa se atrevesse a cortar a sua linha de vida. E a luta começou. Não a minha luta, mas a deles. Pude imaginar como Carolina, a jovem habituada à riqueza e ao luxo, reagiria quando a sua mina de ouro subitamente se esgotasse. A voz doce de chefe Gonçalo deve ter se tornado um grito agudo. Prometeste que conseguias tratar de tudo. Disseste que o mundo seria meu se eu ficasse ao teu lado. E agora? Os cartões não funcionam. Quem vai pagar a conta do hotel? És um burlão. E Gonçalo, o homem patriarcal que sempre se considerou um rei, como poderia suportar essa humilhação? Traído financeiramente pela esposa e agora mordido pela amante, imaginei-o a gritar com ela tão alto quanto gritou comigo ao telefone. Cala-te. Se não tivesses exigido aquela mala de 2.000 euros, teríamos dinheiro para um bilhete de avião. És um parasita que só sabe gastar dinheiro. O amor deles, construído sobre a minha traição e o meu dinheiro, era mais frágil do que a espuma do mar. Quando o dinheiro se foi, restou apenas o ódio e o facto de se destruírem mutuamente. A festa de 4.000 euros no varanda do castelo foi o ponto alto deles, e este era o inferno que eles próprios criaram. Vivi em silêncio durante 2 dias. Nesses 2 dias, organizei todos os documentos da Almeida Paisagismo, os velhos layouts, os contratos incompletos. Limpei cada troféu, cada placa de agradecimento a acumular pó. Percebi que em 10 anos não só perdi dinheiro, mas perdi-me a mim mesma. Não soube nada de Gonçalo. Ele estava em silêncio e Dona Madalena também estava em silêncio. Assumi que estavam a preparar uma tempestade maior. No 3º dia, enquanto estava a preparar a documentação para o contrato de venda da casa este fim de semana, o meu telefone emitiu um plim. Estava tão cansada das ameaças ou súplicas, mas desta vez não era de Gonçalo. Era uma mensagem de WhatsApp de um número desconhecido.
O nome da conta era Baby Carol. Franzi a testa. Ela, de novo. Da última vez, foi uma foto provocadora em biquíni. E agora? Tinha encontrado uma solução com Gonçalo e queria gabar-se de que continuavam felizes. O meu primeiro instinto foi bloqueá-la como da última vez. Não queria envolver-me com este lixo, mas algo me impulsionou. Abri a mensagem. Não era uma foto nem uma provocação, eram apenas 3 palavras enviadas com uma voz trêmula. Senhora Beatriz, salve-me. Fiquei atordoada. Salve-me. Que jogo estava ela a jogar agora? Não respondi. Não acreditei numa única lágrima dela. Uma pessoa que aceitou voluntariamente 60 mil euros de sustento para a mãe, do marido de outra mulher, era capaz de qualquer coisa. Minutos depois, como não respondi, veio uma avalanche de mensagens. Desta vez, era um parágrafo longo, como se tivesse sido escrito de antemão e apenas esperava para ser enviado. Senhora, eu errei. Não me atrevo a pedir-lhe perdão. Apenas salve-me. Fui enganada por aquele homem. O chefe Gonçalo não é humano, é um demônio. Enquanto lia, apenas ria. Demônio. Há uns dias, não era o sofisticado chefe Gonçalo, a mina de ouro dela, que lhe proporcionava tudo para se gabar ao mundo? Ele ficou sem dinheiro. Essa foi a mensagem seguinte. A senhora bloqueou os cartões e ele não tem um cêntimo. Ele bateu-me. Ele trancou-me no hotel. Ele disse que se eu não lhe arranjasse dinheiro, vender-me-ia. Senhora, estou com muito medo. Eu fugi. Estou no aeroporto agora. Não tenho um cêntimo. Não era psicóloga, mas pude reconstituir a imagem completa. A briga no iate terminou. Gonçalo, sem um cêntimo, revelou a sua verdadeira natureza. Já não era um cavalheiro sofisticado, mas um tirano encurralado, um agressor. E Carolina percebeu que tinha apostado no sítio errado. Ela não amava Gonçalo, amava o dinheiro dele. Quando o dinheiro se esgotou, ela teve de fugir. E agora? Tinha encontrado uma solução com Gonçalo e queria gabar-se de que continuavam felizes. O meu primeiro instinto foi bloqueá-la como da última vez. Não queria envolver-me com este lixo, mas algo me impulsionou. Abri a mensagem. Não era uma foto nem uma provocação, eram apenas 3 palavras enviadas com uma voz trêmula. Senhora Beatriz, salve-me. Fiquei atordoada. Salve-me. Senhora, eu errei. Não me atrevo a pedir-lhe perdão. Apenas salve-me. Fui enganada por aquele homem. O chefe Gonçalo não é humano, é um demônio. Enquanto lia, apenas ria. Demônio. Há uns dias, não era o sofisticado chefe Gonçalo, a mina de ouro dela, que lhe proporcionava tudo para se gabar ao mundo? Ele ficou sem dinheiro. Ela estava a fugir não só de Gonçalo, mas do caos que ela ajudou a criar. Mas por que razão estava a enviar mensagens para mim? A última mensagem explicou tudo. Senhora, sei que o vai processar. Eu tenho o que a senhora precisa. Tenho provas. Provas que farão com que aquele homem não possa levantar a cabeça. Posso ajudá-la. Só lhe peço, perdoe-me pelo dinheiro que recebemos dele. O pecado da minha mãe eu pagarei. Eu prometo. Olhe para a frase. Pensei que isto era mais um ato, uma armadilha mais astuta. Não respondi. Eu queria ver o que mais ela podia encenar. E como esperava, quando me calei, ela entrou em pânico. Uma avalanche de mensagens veio como se temesse que eu a bloqueasse. Senhora Beatriz, por favor, responda-me. Eu sei que me odeia. Eu mereço que me odeie. Mas o chefe Gonçalo não é humano. Ele é um demônio. Continuei em silêncio. Demônio. Não era o sofisticado chefe Gonçalo. A mina de ouro de que se gabava ao mundo há apenas uns dias. Ele ficou sem dinheiro. A senhora bloqueou os cartões e ele não tem um cêntimo. Ele bateu-me, senhora. Ele bateu-me. É verdade. A mensagem seguinte foi uma foto, uma selfie, mas não um rosto bonito. Uma bochecha estava inchada e magoada, e havia um longo arranhão perto da boca dela. Fugi. Estou no aeroporto agora. Não tenho um cêntimo. Estou a usar o Wi-Fi emprestado para lhe enviar mensagens. Ele disse que se eu não lhe arranjasse dinheiro, vender-me-ia. Senhora, estou com muito medo.
Eu errei. Fui tola. Eu só quero voltar para casa. Olhei para a foto. Devia sentir pena? Não, não senti pena. Apenas fadiga. Este era o preço da ganância. Ela desfrutou alegremente do meu dinheiro. Agora, ela tem de pagar o preço dessa festa, mas continuei paciente. Eu sabia que este rato não veio a mim a chorar apenas para desabafar. Ela tinha de ter algum isco, e o que tinha de vir veio. Senhora, sei que o vai processar. Eu tenho isto. É uma prova que fará com que aquele homem não possa levantar a cabeça. Ele escondeu-a no cofre do meu apartamento e eu roubei-a. Só lhe peço, perdoe-me a mim e a minha mãe pelo dinheiro que recebemos dele. Eu pagarei. Eu prometo. Eu só quero viver em paz. Prova. O golpe de misericórdia. Levantei o canto da minha boca. Este rato era bastante inteligente. Ela sabia que tinha de levar o seguro quando fugia. Eu escrevi. Foi a primeira vez que lhe respondi. A minha voz deve ter sido tão fria como o gelo. Em que aeroporto estás agora? A resposta foi instantânea. Ainda estou presa no estrangeiro. Só fugi para o aeroporto. Não me importa onde estás, escrevi. Também não me importa se ele te bateu. É problema teu e dele. Mas interessa-me a prova que mencionaste. Sim, é verdade. São contratos duplos, documentos de evasão fiscal. Ele disse que era o maior segredo dele, e foi assim que ele ficou rico. Ele disse que se fosse descoberto, iria para a cadeia. Evasão fiscal, contratos duplos. Uma estranha emoção despertou no meu coração. Acontece que o império que ele construiu, a fachada do diretor sofisticado e rico, foi construída sobre os alicerces de um crime. Segunda-feira, às 15h, enviei uma mensagem sem hesitar. O escritório da minha advogada. Morada, Rua Garrett. Volta para Portugal como puderes. Traz a prova. Falaremos. Desliguei sem esperar pela resposta dela. Eu sabia que ela se agarraria a isto como a sua última tábua de salvação. Gonçalo também me contactou nesse dia. Não sei como conseguiu dinheiro. Talvez tenha pedido emprestado a amigos ou vendido um relógio. A sua mensagem era apenas uma frase. Beatriz, podemos falar? Encontramo-nos no escritório da tua advogada. Vou sozinho. Ele ainda pensaria que eu era estúpida, que ainda o amava e queria falar em privado. Ele viria com a última esperança de poder reverter a situação com lágrimas de crocodilo. Ele não sabia. Estava a caminhar diretamente para o seu próprio juízo final. 9h da manhã. O escritório de Sofia hoje era diferente. O ar estava tenso e apertado, como uma corda de guitarra. Escolhi um fato preto em vez de branco. Eu queria vestir a cor do fim. Eu estava sentada ali com Sofia ao meu lado. Em frente a nós, em vez de uma cadeira vazia, estava o advogado do Fundo de Investimento J Capital, o Dr. Ferreira. Tinha um rosto solene e olhos penetrantes. Gonçalo chegou 5 minutos atrasado. Abriu a porta, não guiado pela secretária de Sofia, mas entrando ele próprio, como se ainda fosse o escritório de alguém que conhecia. Mas ao ver-me, ao ver Sofia, e especialmente ao ver o doutor Ferreira, ele parou. A sua aparência era miserável, a barba estava desgrenhada, o cabelo gorduroso, o seu fato de designer estava amarrotado e cheirava a medo e suor. Estava emaciado e os seus olhos estavam injetados e encovados. Beatriz, querida, ele tentou pôr uma voz lamentável. Tentou aproximar-se de mim. Sente-se, resmungou Sofia, apontando para a única cadeira vazia no meio da sala, que parecia uma cadeira para o arguido. Gonçalo parou. Olhou para mim, olhou para o Dr. Ferreira. Começou a aperceber-se de que algo estava errado. Arrastou a cadeira desconfortavelmente e sentou-se. Senhor Gonçalo Oliveira, bom dia. Sofia começou a falar. A sua voz estava desprovida de emoção. Era a pura voz de advogada. Hoje estamos aqui para convidar o senhor Gonçalo Oliveira, não para falar de 10 anos de afeto. Sofia pressionou o comando e o grande ecrã na parede acendeu-se. Vamos diretamente ao ponto. A primeira imagem. O vídeo de 30 segundos no varanda do castelo. A cena em que ele beijava Carolina.
Gonçalo fechou os olhos e cerrou os dentes. Isto sou eu. Seguinte. Sofia pressionou o comando. A foto em biquíni no iate, com a mensagem provocadora de Carolina. Silêncio. Corte, disse Sofia. Olhe apenas para o ecrã. Passou para o slide seguinte. O extrato bancário. As palavras Dona Rosa Santos, 2.500 euros, estavam circuladas a vermelho. Uma tabela calculando o total de 60 mil euros. Gonçalo começou a ficar pálido. Seguinte. O ecrã mudou para o contrato de hipoteca da vivenda, o número 500 mil euros ampliado e ao lado o resultado da avaliação da assinatura. A assinatura da senhora Beatriz Almeida conclui-se que foi inserida no documento sob coação ou falsificada. Não é disparate. Gonçalo começou a gritar. Tu assinaste tu mesma. Ele ainda tentava mentir. Abri a boca. Foi a primeira vez desde que ele entrou. A minha voz estava calma, mas os meus olhos olhavam fixamente para ele. O senhor disse que era um documento de garantia interna, certo? Gonçalo ficou sem fala. Olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. E, finalmente, Sofia pressionou o último slide. A pasta de contratos duplos que Carolina trouxe. A diferença nas quantias, as assinaturas, os selos. Desta vez, Gonçalo não gritou, apenas ficou sentado arquejando. O suor escorria em bica. Ele sabia que não havia como negar. Nesse momento, o Dr. Ferreira, o advogado do J Capital, abriu a boca. A sua voz era baixa e firme. Senhor Gonçalo Oliveira, represento o Fundo de Investimento J Capital. Obtivemos todos estes documentos. Denunciamos oficialmente o senhor Gonçalo Oliveira por fraude comercial e desvio de fundos. Enganou-nos durante 5 anos. Não, doutor Ferreira. Eu fui enganado. Aquela rapariga, Carolina, ela seduziu-me. Gonçalo virou-se para mim. Tentou arrastar-se para fora da cadeira e ajoelhar-se. Beatriz, salve-me. Diga ao doutor. Ferreira, salve-me. 10 anos. São 10 anos. Olhei para ele. O homem que outrora amei a rastejar aos meus pés como um cão miserável. O meu coração não estremeceu. Não havia pena nem satisfação, apenas um vazio. Senhor Gonçalo, eu disse, não precisa de me implorar nem ao doutor Ferreira. A pessoa com quem tem de falar não somos nós. Gonçalo ficou com uma expressão de pânico. Nesse exato momento, a porta da sala de conferências abriu-se. 2 homens uniformizados e 2 homens à paisana entraram. Senhor Gonçalo Oliveira, bom dia, disse um dos homens à paisana, que parecia o comandante, mostrando a sua identificação. Somos da Unidade de Criminalidade Econômica e Financeira da Polícia Judiciária. Recebemos uma denúncia pela sua evasão fiscal e fraude. Acompanhe-nos à sede para ser interrogado. Gonçalo ficou petrificado. Olhou para os 2 polícias e depois olhou para mim. O olhar já não era de súplica, era de ódio. Ódio extremo, mas já era demasiado tarde. 2 algemas prateadas frias fecharam-se à volta das suas mãos. Ele foi arrastado, passando por mim. Os meus 10 anos de casamento, os meus 10 anos de juventude, a minha Almeida paisagismo que tinha renunciado, concluíram oficialmente com o claque seco das algemas. 6 meses depois, soube das notícias dele através de Sofia. O julgamento foi realizado à porta fechada, mas o resultado era conhecido por todos. Gonçalo Oliveira foi condenado a um total de 18 anos pelas acusações de fraude por desviar 500 mil euros de mim, fraude contra o J Capital e evasão fiscal por uma quantia especialmente grande. 18 anos por uma vida de ganância e falsidade. A sua mãe, Dona Madalena, não conseguiu superar o choque da condenação do seu filho de ouro. Sofreu um AVC e ficou paralisada de um lado. Soube pelos velhos vizinhos que agora estava prostrada, a chorar e a amaldiçoar. Mas ninguém se importava mais. Esse era provavelmente o karma que merecia por defender os crimes do filho. Carolina,
Devido à sua confissão honesta, à entrega de provas e ao seu esforço proativo para reparar o dano, devolvendo a totalidade dos 60 mil euros que Gonçalo deu à mãe dela para sustento, recebeu uma pena suspensa por cumplicidade e receptação. Disse que ela desapareceu da cidade e regressou à sua terra natal para viver outra vida. Eu já não sentia ódio. Também não senti satisfação. Simplesmente senti que tudo tinha voltado ao seu curso. Colhe-se o que se semeia. Eu estava parada no meu novo escritório. Não era o apartamento alugado, era o escritório oficial da Almeida Paisagismo. Não era grande. Um pequeno sótão num prédio antigo, mas estava cheio de sol. As paredes estavam cobertas de plantas de design. Estiveram esquecidos durante 10 anos, mas as minhas habilidades não desapareceram. Eram como uma semente sob os escombros do casamento. Agora que a tempestade tinha passado, começou a brotar. Sofia entrou com 2 chávenas de café na mão. O que se passa? Acabaste de conseguir o contrato de design paisagístico de toda a nova urbanização do outro lado do rio? Por que estás tão séria? Sorri e peguei no café. Estava a pensar em que tipo de árvores usar para o lago central. Phalaenopsis ou Dendrobiums. Sofia riu às gargalhadas. Outra vez com as orquídeas, mas ver-te agora faz-me sentir que esta é a Beatriz Almeida que eu conhecia. Olhei pela janela. O céu estava muito azul hoje. As pessoas continuavam atarefadas, mas o meu coração estava surpreendentemente em paz. Vendi o meu jardim de orquídeas de 25 mil euros, mas recuperei o meu próprio céu inteiro. Não precisava de fazer nenhuma obra de caridade para provar que estava bem. Eu só tinha de viver bem e fazer bem o meu trabalho. Durante 10 anos como dona de casa, aprendi a cuidar de um jardim. Agora usaria essa habilidade para cuidar da minha vida e tornar as vidas de outras pessoas mais bonitas. Respirei fundo, o cheiro a café, a papel e o cheiro à liberdade. A minha verdadeira vida tinha acabado de começar. Estava a pensar em que tipo de árvores usar para o lago central. Phalaenopsis ou Dendrobiums.